Olá, bom dia. Meu nome é Gustavo Custer e eu estou aqui para conduzir a nossa reflexão no dia de hoje, mantendo ou seguindo o compromisso da nossa casa, o Rita de Cássia, em todos os dias da semana ter uma palestra, uma reflexão no nosso canal no YouTube. Antes de fazer a prece, para que a gente possa efetivamente começar a nossa reflexão, eu gostaria de convidar a todos que ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, que ainda não tem o hábito de acessar o site da nossa casa, que busque criar esse hábito, que nos siga no Facebook, no Instagram, que acesse a nossa casa, porque lá vocês vão conseguir as informações atualizadas. No Instagram, diariamente ou quase diariamente são colocadas informações sobre as campanhas da casa, sobre o processo de reabertura para reunião pública. Em breve deveremos fazer isso, sobre o atendimento fraterno, enfim, seguindo nas redes sociais, acompanhando o nosso canal no YouTube e também o nosso site. Todos nós conseguimos nos manter conectados e ligados ao nosso Rita de Cássia. Para que a gente possa então começar a nossa reflexão dessa manhã, vamos fazer a nossa oração. Vamos orar a Jesus, nosso mestre e irmão, rogando a Ele que ilumine, que ampare, que vibre sobre cada um dos lares conectados na reflexão de hoje, rogando a Ele a permissão para que os trabalhadores do nosso Rita de Cássia possam adentrar cada um dos lares aqui representados, aqui conectados, envolvendo cada uma das pessoas nas vibrações necessárias ao refazimento, ao estímulo. E que a nossa reflexão, Jesus querido, desse nosso dia possa estar amparada e sustentada nos teus ensinamentos e no conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos permite. Que seja na tua bênção, na permissão dos guias e dos mentores do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, iniciar a reflexão desse nosso dia de hoje. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e que Jesus, o nosso mestre e irmão, nos ampare e nos sustente hoje e sempre. A nossa reflexão do dia de hoje, eu fiquei pensando bastante sobre o tema que eu ia trazer aqui hoje para vocês e observando o tempo que nós vivemos, o contexto que a nossa sociedade vive, me deu muita vontade de falar sobre a lei de amor. A lei de amor tal como apresentada por Jesus e tal como entendida pela doutrina espírita. Importante separar isso. Porque o entendimento que a doutrina espírita nos traz para a lei de amor é bastante diferente do entendimento de algumas outras linhas de pensamento cristã. O foco da pregação de Jesus era Deus. Jesus tinha um objetivo muito claro em todas as suas pregações, e quando lemos o Novo Testamento, nós observamos isso. Pelo menos assim eu observo. Tinha um foco muito claro que era apresentar para aquelas pessoas e, consequentemente, para nós, através dos textos que nos foram legados, um Deus completamente diferente do que aquelas pessoas até então conheciam e um Deus diferente do que muitos de nós ainda hoje imaginamos. E ele vai falar desse Deus através de uma metáfora. Ele vai criar uma imagem
que é a imagem do reino de Deus. E é importante a gente entender que é uma imagem, porque o reino, tal como o reino, não existe. Não existe reino de Deus considerando um local físico. Não há local físico reino de Deus. Há reino de Deus enquanto estado de ser. Mas não há reino de Deus enquanto uma delimitação. Você está dentro e você está fora do reino. Isso não existe. Jesus não vai nos falar deste reino. Há um reino de Deus enquanto conquista interna, fruto de trabalho, fruto de labuta, de tempo, de transformação interna. Aí sim há o reino, como um estado de espírito a ser alcançado. E o Novo Testamento é o caminho para alcançar esse estado de espírito. É quando Jesus nos apresenta o caminho. O Novo Testamento inteiro é sobre o amor. É sobre o amor e a sua vivência. É como se vive o amor na ótica daquele que está em processo de transformação para alcançar o reino. O Novo Testamento, eu não consigo dissociá-lo de uma história de amor, de profundo amor. Um amor capaz de transformar todos aqueles com quem ele entra em contato. O reino, portanto, e esse Deus que Jesus quer nos apresentar através da metáfora do reino, é fruto de um profundo amor. É fruto de uma profunda forma de amar. E como eu estou comentando aqui com vocês, né, que todo o Novo Testamento é sobre amor, eu poderia escolher qualquer parte dele para referenciar esse nosso estudo de hoje, ou essa nossa reflexão de hoje. Mas eu escolhi aquela que é a mais clássica, quando a gente fala da lei de amor. É aquela que referenda o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e de onde eu tirei várias ideias para essa minha reflexão de hoje. Depois, leiam o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, no capítulo 11, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 ele começa com essa passagem que eu vou citar aqui para vocês. É uma passagem que está narrada pelo evangelista Mateus, mas outros também narram. Está lá no capítulo 22 do evangelista Mateus. Mateus conta que Jesus estava cercado... Bom, capítulo 22 já é próximo da paixão do Cristo, já é próximo da entrada grandiosa em Jerusalém, né? Então, Jesus já era bastante conhecido em toda aquela região da antiga Palestina. E ele, então, nesse momento, nesse relato de Mateus, ele estava cercado por uma dezena de pessoas. E entre eles estavam lá doutores da lei. Os fariseus, aqueles que eram, dentro dos doutores da lei, os fiéis seguidores dos mandamentos, dos mais de 600 mandamentos. Quando, então, Jesus ali, cercado por esse grupo se aproxima de fariseus e vai perguntar a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa era uma discussão recorrente. Eu já citei isso aqui em outras oportunidades. Entre os doutores da lei. Eram mais de 600 mandamentos que um judeu devia seguir para se considerar um homem que andava mediante a lei, ou seja, que se comportava diante a lei. Então eram mais de 600 mandamentos. E aí eles vão perguntar a Jesus: Mestre, qual é o maior? Há um maior? Para o judeu daquela época não havia. Não havia. Tanto é que lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, pouco depois das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: Eis que não vim destruir a lei,
mas dar-lhe cumprimento. Nada passará sem que reste um único pingo ou um único iota. O iota era a menor letra do alfabeto hebraico. Então, quando Jesus está querendo dizer disso, ele está querendo chamar a atenção do doutor da lei, quando ele fala que nada vai acontecer, né? Nada vai passar sem que um único pingo ou um único iota esteja no seu lugar. Ele está querendo dizer o seguinte, referendando lá o doutor da lei, a lei, ela é toda ela importante. E era assim, ali Jesus está querendo se comunicar, nessa passagem do Sermão da Montanha, diretamente com o doutor da lei. Queria que ele o ouvisse, lá no início. E aí agora, já no final, próximo da sua paixão, o doutor da lei vem perguntar a ele, qual o maior mandamento? Ou todos os 600 mandamentos, pouco mais do que isso, são fundamentais. A lei não vai passar sem que um único pingo, um único iota esteja em seu lugar. Então ele vai questionar Jesus. E aí Jesus vai dizer, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, que é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e todos os profetas. Nesses dois ensinamentos está dependurada toda a lei e todos os profetas. Ora, o fariseu vai perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, ou seja, qual é a maior regra, qual é a maior obrigação, qual é o maior ritual, qual é a maior prática exterior que eu devo seguir. Entende a pergunta dele? Quantas vezes eu tenho que assistir a reunião pública por semana? Eu tenho que fazer culto do lar na minha casa toda semana? Tem dia fixo, tem horário fixo? Se a gente tivesse aberto, eu tenho que tomar passe toda semana? A água fluidificada? Eu tenho que fazer curso? E aí, aqui um parênteses, a nossa casa oferece 25 horários diferentes de estudo da doutrina espírita por semana, mais de 25. Dos variados dias e na parte da manhã, da tarde, da noite, então não é por falta de opção que a gente não conhece e não estuda de forma sistematizada a doutrina espírita. Mas voltando aqui para o tema. Isso é só o convite que a gente não para de fazer no sentido de convidar as pessoas a estudarem conosco o espiritismo. Mas voltando, o fariseu está perguntando da regra, da obrigação, do ritual, da prática exterior. É semelhante a gente se perguntar hoje em dia, né? O que eu tenho que fazer para estar de acordo com a lei, ou para seguir, ou para estar em sintonia com os espíritos? Qual é a prática exterior? E aí Jesus vai quebrar o pensamento, né? Vai romper essa ideia, ou permitir aqueles que quisessem romper essa ideia pela primeira vez, porque ele vai dizer assim para o fariseu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua alma. Ele vai falar de amor. Então, o fariseu pede um ritual, pede uma regra, e Jesus usa um verbo para falar de uma ação, para falar de uma vivência, que obviamente pede prática. Enquanto o fariseu pede obrigação, Jesus fala algo que é natural, que é desenvolvido naturalmente. Você não obriga uma pessoa a amar a outra. Nós, adultos, a gente pode ter até o verniz social e aí fingir. Mas uma criança, por exemplo, você tem que gostar dele. Não. A criança não gosta e fala que não gosta. Você não obriga uma pessoa a amar a outra. O amor é um ato desenvolvido naturalmente. E Jesus vai falar do amor a Deus de coração, de mente, ou seja, de sentimento, de pensamento e de alma. Então ele está falando
Você tem que amar a Deus, desenvolver o amor a Deus por todo o teu ser, por tudo aquilo que você é, como fruto de tudo aquilo que você é. E aí ele vai quebrar por uma segunda vez o pensamento do fariseu, porque essa parte, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, não é exatamente a palavra com o verbo amar, mas né, com o verbo vivenciar, experienciar, está lá no Deuteronômio, no Levítico, no Velho Testamento. Então, no Velho, no Antigo Testamento, o doutor da lei já conhecia. Então, Jesus aqui conversa com ele mais uma vez. Quando diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua mente, ele está se referindo lá aos textos sagrados para o doutor da lei, do Deuteronômio e do Levítico. Porque lá, não exatamente com a palavra amor, se não me engano é vivenciar ou experienciar, já estava lá essa recomendação. Só que isso é uma coisa. E aí Jesus vai quebrar ele, quebrar a forma de pensar dele por uma segunda vez, porque ele vai dizer assim, igual a esse mandamento, ou seja, você cumpre esse mandamento quando você ama ao próximo. E essa segunda parte não está no Deuteronômio, não está no Levítico, aí é Jesus que vai trazer. Ou seja, você cumpre o mandamento de amar a Deus quando você ama ao próximo. E por que ele quebra o fariseu nesse momento? O fariseu era o rei da regra, né? Era o rei do ritual, da prática externa, prática exterior. E afinal de contas, o que é Deus? Como pergunta Kardec aos espíritos, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Então, amar a Deus pode ser algo totalmente ritualístico. Totalmente ritualístico. Eu não sei o que é Deus. Né? É complexo entender o conceito de Deus. A inteligência suprema, a doutrina espírita vai esclarecer que eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu, como todos os seres da natureza, somos criaturas de Deus, criados por Deus. Mas saber o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é um pensamento complexo demais. Então, amar a Deus pode ser um ritual, puramente ritualístico. E aí, Jesus vai trazer, ó, semelhante a esse, ou seja, você cumpre este, não no ritual, você cumpre este quando você ama o próximo. E o próximo a gente sabe quem é. A gente sabe quem é o próximo. E se a gente acha que não sabe, porque hoje em dia, nesses tempos tão complicados que a gente vive hoje em dia, a gente arruma justificativa até para o injustificável. Se a gente não sabe quem é o próximo, basta a gente ir no Novo Testamento e ler a parábola do bom samaritano. E aí ali a gente vai entender que o próximo é todo aquele que está ao alcance do meu pensamento, do meu sentimento, da minha ação, do meu ato, da minha atitude. Logo, todo aquele no meu raio de ação, físico ou psíquico, é meu próximo. Jesus é muito claro. Jesus, e eu estou usando propositadamente a palavra de quebra o conceito, porque é isso que ele faz, né? Ele quebra o paradigma do ritual. Enquanto o fariseu está ali falando de obrigação, de ritual, Jesus vai dizer, olha, não é um ato, não é um momento, é uma forma de viver. E o amor é essa forma de viver. É isso que Jesus vai dizer para eles. Não é um ato, não é num ritual, não é em cumprir um dos 500 ou 600 mandamentos que você ama a Deus. Não. Você ama a Deus na sua forma de viver. E ama a Deus na sua forma de viver, se essa forma de viver estiver baseada no amor ao próximo, como você ama você mesmo. Percebe a profundidade da fala de Jesus? Não é o ritual, não é assistir a reunião pública, não é fazer o culto do lar, não é fazer o curso.
sistematizado a doutrina espírita, que são práticas muito enriquecedoras, trocas importantíssimas. Porém, não é nesse momento que eu cumpro o mandamento. Não é nesse momento que eu vivencio. Eu vivencio esse amor transcendente que Jesus se refere quando eu desloco ele para o próximo. Ali eu estou amando a Deus de toda a minha alma, de todo o meu coração e de toda a minha mente. O apóstolo Paulo, que é, sem a menor sombra de dúvida, o meu predileto, ele demorou muito para entender isso. Ele, na segunda carta aos Coríntios, essa segunda carta aos Coríntios é escrita ali mais ou menos uns 30 anos, talvez um pouco mais após a morte de Jesus, em torno de 30, 32 anos após a morte de Jesus, ele vai escrever assim. Ele está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e aí ele vai falar sobre a vida do discípulo. Ele vai escrever para os coríntios, né, aquela comunidade de Corinto, e ele vai escrever para eles sobre a vida do discípulo. E aí ele vai dizer assim: se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma nova realidade. Então Paulo está dizendo o seguinte: quando você efetivamente se torna cristão, quando você efetivamente passa a viver, né, está em Cristo, passa a viver de acordo com os preceitos que nos foram legados por aqueles que escreveram sobre Cristo, sobre Jesus, o Cristo, essa pessoa se transforma numa nova criatura. Há um profundo processo de transformação. E aquelas coisas que eram antigas e que estavam em desacordo, essas coisas passam. Essas coisas não existem mais como atitude, como forma de agir, forma de desejar desse novo ser. A transformação é tão profunda que Paulo vai falar em nova criatura, em novo ser. E eis que se faz uma nova realidade. Ele vai chamar de nova realidade. Mas, conquanto ele escreva isso, é só no final da vida dele, preso em Roma, aguardando a sua execução, é que eu acho que ele efetivamente entendeu a mensagem. Tem uma passagem muito interessante em que ele está preso na masmorra. Lucas consegue, Lucas o apóstolo, né? E o evangelista, também apóstolo Lucas, apesar de não ter conhecido Jesus, mas se transforma em uma figura importantíssima, responsável por escrever não só o seu evangelho, como o Atos dos Apóstolos. Mas Paulo está preso na masmorra, em Roma, aguardando a sua execução, e Lucas consegue acessá-lo e visitá-lo. E certa feita ele está na masmorra preso, e alguns seguidores de Jesus daquela época, que eram ainda favoráveis pela luta armada, conseguem invadir determinada noite a masmorra, atacam, matam alguns guardas e abrem a cela onde Paulo estava. Paulo olha para que Paulo fugisse e não fosse executado. E Paulo olha para eles e fala: vocês não entenderam nada. O amor é o único caminho. E ele volta para dentro da cela e fecha a cela. O amor é o único caminho. Ali ele entende que Jesus pregava não o ritual. Jesus pregava uma profunda transformação. E ali a transformação nele se concretiza. Pelo menos na minha forma de entender. Ali, para mim, ali a transformação de Paulo se concretiza, porque ele vai dizer, quando ele tem a oportunidade de fugir do perigo máximo, que é a morte física, ele vai dizer: o amor é o único caminho. Volta para dentro da cela e fecha a cela. Semelhante a isso, num texto que eu adoro e que também já citei aqui, acho que mais de uma vez,
O Espírito Emmanuel, na introdução desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, ele vai escrever assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Toda a terra. Não há segregação de espaço. Aqui eu vivencio a minha prática ritualística, aqui eu vivencio o meu amor a Deus, aqui eu vivencio o meu amor a César, o meu amor ao mundo. Não, segundo Emmanuel afirma. Por louvá-lo nas igrejas, ou seja, por limitar Jesus, limitar o Cristo ao templo religioso, ao momento ritualístico, à prática, e menoscabá-lo nas ruas, ignorá-lo nas vivências, não trabalhar a transformação, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria responsabilidade. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Esse texto de Emmanuel é espetacular. Um parágrafo apenas, mas ele retrata essa passagem de Mateus, retrata esse trecho dos Coríntios, da carta aos Coríntios, retrata a essência da mensagem do Evangelho. Quando ele fala por menoscabá-lo, por limitá-lo à igreja e menoscabá-lo na vida, por separar o ritual da vivência, por ter o momento do ritual onde eu adoro a esse Deus que eu nem sei o que é, e por ignorá-lo no contato com o próximo, é que nós temos naufragado por nossa responsabilidade, afirma Emmanuel, milhares de vezes. É muito profundo, não? Aí eu entendo. Aí, lendo esse texto, eu entendo o resultado da pesquisa, dessas pesquisas ligadas ao censo, quando pergunta a pessoa se ela tem uma religiosidade, ela vai dizer que ela é cristã. 80% dos brasileiros se dizem cristãos. E aí a gente olha, não, 80%? Na verdade, 80% se diz um admirador de Jesus. E 80% confirma o seguinte, eu tenho as práticas, eu tenho o meu ritual. 80%. Mas 80% não estão unidos a ele. Porque há uma diferença, como eu estou conduzindo o raciocínio nessa linha, com base nos textos, entre ser um admirador do Cristo e estar unido a ele. Quando Jesus vai afirmar o Pai e eu somos um, quando Paulo vai dizer não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive através de mim, ele está falando dessa união que é conquistada através de uma transformação. Através da transformação e da instalação do reino de Deus na minha forma de viver. Agora, ser admirador do Cristo, aí ok. Aí nós somos milhares, milhões no Brasil, admiradores do Cristo. Mas unidos a ele, é por isso que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quem nunca observou isso, sugiro que observe. Logo na segunda capa, a gente tem a primeira capa, né? Aí abre, tem ali quando ele vai descrever o Livro dos Espíritos. Acima do nome Livro dos Espíritos, ele coloca filosofia espiritualista. A doutrina espírita é muito mais do que um pensamento religioso. O pensamento religioso, ele nos induz, pelo menos como no Ocidente estamos habituados ao pensamento religioso, à prática ritualística, farisaica, de 2.000, 4.000 anos atrás. A filosofia é diferente.
Porque a filosofia, ela só serve, só funciona se ela altera a minha forma de viver. Por isso Kardec vai cunhar uma filosofia espiritualista, que tem um pensamento religioso, sim, mas ela é muito mais do que um pensamento religioso. Ela é uma filosofia porque ela deve transformar a minha forma de viver. E aí na doutrina espírita não cabe, na ótica da doutrina espírita, um cristão celebrar uma morte de nenhum tipo, de nenhuma pessoa. Não cabe a um cristão mais ignorar a dor do outro. Não cabe a nenhum tipo de dor e de nenhum tipo de pessoa. Não cabe a um cristão promover atos de agressão, nenhum tipo de ato de agressão. Por isso a doutrina espírita é uma filosofia. E ela sim precisa, por nós espíritas, ser enxergada para que ela não se torne um pensamento religioso apenas. E para que ela não se torne um ato ritualístico apenas. Muito agradável de ir ao centro. Em breve a gente vai poder reabrir com segurança, as pessoas sendo vacinadas, com os protocolos ainda de proteção. É muito agradável, é muito gostoso estar sentado lá na nossa sala, tomar o passe, beber água fluidificada, fazer o atendimento fraterno, rosto a rosto, fazer o curso com as pessoas, né? Esse ano eu estou colaborando no Livro dos Espíritos 1 e a gente faz o curso pela ferramenta da internet. É legal, sem dúvida que é. Mas aquela coisa do contato ali, de você ver a pessoa, de no final poder trocar uma ideia, também é muito rico. E eu sinto muita falta. Né? Então esse momento é muito gostoso? É. Mas a doutrina espírita, como cunhada por Kardec, ela é uma filosofia. E nós não podemos esquecer isso. Porque ela precisa, ou melhor, se quisermos, ela pode promover profundas transformações em nós. Essa semana, no estudo do Livro dos Espíritos, teve uma aluna que ela fez uma colocação em determinado momento que eu falei, exatamente, estamos adentrando no entendimento do que é a doutrina espírita. Porque ela falou assim, nossa, Gustavo, mas seria tão mais fácil se a gente tivesse alguém que nos dissesse o que fazer. Seria tão mais simples se a gente tivesse um conjunto de regras a seguir. Eu falei, não há. E esse é o entendimento mais libertador, no meu ponto de vista, da doutrina espírita. A doutrina espírita me dá as ferramentas para pensar e, em pensando, agir. Na doutrina espírita e na vivência da transformação, não há lei do de repente. A gente gosta muito de imaginar a lei do de repente na nossa vida. De repente as coisas ficaram complicadas, de repente as coisas se acertaram, de repente tudo deu certo, de repente tudo deu errado. Na doutrina espírita não há uma lei do de repente. No processo de transformação que a mensagem de Jesus, entendida à luz da doutrina espírita, nos convida, não há de repente. Há um processo. E esse processo tem etapas. A primeira etapa é conhecer, estudar. E esse estudar, ele vem, se a gente estiver falando do cristianismo, se a gente estiver falando de Jesus, esse estudar vem na leitura dos livros que nos foram legados por aqueles que viveram com Jesus. O Novo Testamento é o livro mais vendido na história do mundo ocidental. É o Novo Testamento. Podem pesquisar aí no Google. É o livro mais vendido na história do mundo ocidental. Mas certamente não é o livro mais estudado. Estudar o Novo Testamento de forma sistematizada é criar o hábito de lê-lo.
né? Eu já sugeri outras vezes e vou sugerir mais uma vez, um capítulo por dia. Se eu ler um capítulo, isso não dá nem 10 minutos, 10, 15 minutos de leitura por dia. Ao final de um ano, eu li 3 vezes o Novo Testamento. Aí eu posso dizer que eu estou começando a conhecer. Se eu continuar isso ao longo dos anos, separando 10, 15 minutos, que não é nem uma série no Netflix que eu assisto, né? As séries têm 45 minutos, 15, 10 minutos de leitura. Uma vez por dia, ao longo do ano, no final do ano eu li 3 vezes. E se eu faço isso com frequência, com hábito, se eu torno disso um hábito, eu posso dizer que efetivamente eu estou começando a conhecer. E aí uma coisa muito interessante vai vir em sequência a esse fato, a essa etapa do estudo. Eu naturalmente vou me pegar ao longo do dia pensando naquilo que eu li. Pensando. E essa é a segunda etapa. Às vezes eu vou estar lavando uma louça, tomando um banho, caminhando na rua, fazendo um exercício. E eu vou me pegar pensando naquele texto, naquele capítulo, ou que eu li naquele dia, ou que eu li dias atrás. Quanto mais eu ler, mais naturalmente vai me vir à mente as passagens. E aí, também de forma natural, surge a segunda etapa, a terceira etapa. Eu vou começar a sentir a vontade e a necessidade daqueles textos. Porque uma vez que eu estudei, e uma vez que naturalmente eu começo a pensar naquilo, eu também naturalmente vou começar a observar situações ocorrendo na vida, num primeiro momento externo a mim, e vou ligar ao texto. Eu vou ver de forma externa a mim algo acontecendo, e ao ver aquilo acontecendo no externo a mim, eu vou começar a sentir aquele texto que eu li. Eu vou começar a correlacionar o ato externo ao estudo e ao pensamento fruto do estudo. E aí eu entro no terceiro momento, que é o momento de sentir o Evangelho. E também, de forma natural, o quarto momento vem. Que uma vez que eu observei fora, a etapa seguinte vai ser observar dentro. E essa observação dentro vai me fazer querer viver. Porque aquele que consegue entender o Cristo, como fala Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, né? Aquele que consegue conhecer, pensar e sentir o Cristo, como ele fala aqui, que não o menoscaba, não o limita ao tempo, mas procura introduzi-lo, e essa é a forma de introduzi-lo, em todos os momentos, em todos os cenários da sua vida. Quando ele faz isso, ele naturalmente vai se questionar sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos e os seus sentimentos diante de todos os atos externos. Mas agora não mais analisando o ato externo, mas analisando o seu comportamento, os seus sentimentos diante do ato externo. Esse é o processo imenso de transformação, baseado na lei do amor, trazida por Jesus e entendida à luz da doutrina espírita. Essa é a filosofia a que Kardec tanto preconizava quando escreve o Livro dos Espíritos e que fala na introdução do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, quando efetivamente vivenciada, ela é capaz de promover uma imensa transformação na sociedade. Porque ela vai fazer com que eu tenha por base da minha ação não o amor ao abstrato, que eu nem sei o que é,
e que tenha dificuldade de entender o que é. Mas o entendimento de que para amar esse ser, esse Deus, esse Criador, eu concretizo isso, eu materializo isso no amor ao próximo, no contato com o próximo. É como se ele dissesse assim: em Cristo, você só existe quando você olha para o próximo. Em Cristo, você só existe quando você vive em relação ao próximo. Bom, meus amigos, eram essas as reflexões que eu queria trazer para esse nosso dia de hoje. Espero que elas tenham, de alguma forma, estimulado e confortado vocês, como fizeram comigo. E vamos então orar para poder encerrar esse momento. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo envolvimento dessa hora. Te agradecemos, Mestre, pelo envolvimento que os guias, que os mentores espirituais do nosso Rita de Cássia trouxeram para cada um de nós, no momento que adentraram cada um dos lares aqui representados. Que as bênçãos dessa hora, Senhor, possam magnetizar todos os ambientes dos nossos lares, mas possam irradiar, Senhor, para as nossas vizinhanças, para todos aqueles que nessa hora passam pelo nosso pensamento, por todos aqueles que nessa hora pensamos e sentimos com carinho. Abençoa, Mestre, o nosso dia, abençoa o nosso esforço, e que seja, Senhor Jesus, na Tua bênção e na Tua proteção, na sintonia com os guias e com os mentores espirituais do nosso Rita de Cássia, que nós possamos, de nossa parte, encerrar esse momento de oração e de reflexão, guardando a Tua paz e a Tua serenidade em nossos corações. Um bom dia a todos.